Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no estúdio do jornal O Presente Rural, hoje para conversar com Luana Torres da Rocha. Ela é gerente de suprimento suíno da Frimeza, que vai falar um pouco para nós sobre dois assuntos bem importantes que estão acontecendo agora com a Frimeza. O primeiro deles é uma auditoria que foi feita recentemente por autoridades da China, aqui no Paraná, para certificar o Paraná como livre de febre aftosa sem vacinação. Isso é uma conquista histórica, tanto para o Paraná e também para o Rio Grande do Sul, que está incluído nessa missão chinesa. E também vamos falar um pouquinho sobre o Congresso de Avicultores e Suinocultores O Presente Rural, que acontece nos dias 11 e 12 de junho, aqui em Marechal Cândido Rondon, com o apoio da Frimeza e com a participação dos produtores da Frimeza. Luana, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, eu agradeço a todos pelo convite. É muito legal, uma honra estar aqui com vocês. Joia. Luana, vamos conversar um pouquinho primeiro falando sobre essa certificação, essa auditoria que os chineses vieram fazer aqui no Paraná, né? Conta para nós, isso é um sonho muito antigo já da suinocultura paranaense, especialmente da Frimeza também, né? E há muito tempo se persegue isso, então parece que agora está se concretizando, né? Sim, nos últimos anos o Paraná ele teve um trabalho árduo, né, para conseguir se certificar como livre de febre aftosa sem a vacinação. Então esse trabalho começou já há muito tempo e em 2020 a gente conseguiu essa certificação perante as autoridades brasileiras. Posteriormente, a gente teve um reconhecimento internacional, né, no ano seguinte, 2021. E agora, em 2024, nós recebemos essa autoridade da China, né? Então, foi um grupo de autoridades, auditores chineses, que vieram tanto para o Rio Grande do Sul quanto para o estado do Paraná, para verificar os sistemas de produção, então, tanto a parte de campo quanto a parte de frigoríficos. Eu tive uma participação nisso, então no mês de março eu estive em Curitiba junto com a equipe da ADAPAR para apresentar o sistema de produção paranaense. Olha que bacana. Sim, e aí nessa apresentação foram demonstradas como são as granjas aqui do Paraná, como que a gente faz a questão de biosseguridade, até porque a ADAPAR ela possui uma portaria que foca bastante a questão de biosseguridade mínima das granjas, que é a portaria 265, e também questões de rastreabilidade. Então, rastreabilidade é um dos pontos que são muito importantes para garantir a origem do alimento que a gente está produzindo. Então, essa rastreabilidade ela começa, né, ela acontece desde o nascimento do leitão. E aí ela se estende até o abate e o processamento dessas carcaças que serão exportadas. Certo. Você fez uma apresentação lá para os chineses, Luana, falando mais sobre a questão a campo, né? O que você levou para eles? Imagens, você levou arquivos, fotos, como que eles receberam também esse trabalho nosso aqui do Paraná, especialmente da Frimeza a campo? Sim. Como era mais difícil eles virem até as granjas, até por questões de biosseguridade que o Paraná preza, né? Então, nós fizemos essa apresentação com fotos, com vídeos, demonstrando realmente como são as estruturas. Então, estruturas dos galpões, estrutura de cercas que ficam ao redor dessas propriedades, questão de telamento, compostagem, os sistemas que são utilizados, também questões de dejeto, né? Então as esterqueiras e também os controles que os produtores paranaenses fazem. Então os produtores eles possuem uma série de formulários que eles precisam ali controlar a produção. Então entra a questão de medicamentos, rações, então controle ali de mortalidade do lote, né? Então limpeza, desinfecção, então são pontos que são muito importantes. E os chineses eles gostaram muito de ver, né? Então eles ficaram bem surpresos e bem felizes com o que eles viram da nossa produção. Joia. E teve mais uma apresentação da parte de indústria que aí foi feita por outra indústria aqui do Paraná para complementar essa sua apresentação a campo. Isso. Então, depois dessa auditoria que a gente fez mais teórica, né, que teve essa apresentação com fotos e vídeos, esses chineses eles seguiram para uma cidade próxima ali de Curitiba, né, para Castro,
para visitarem esse frigorífico. E também teve um bom resultado, eles ficaram bem satisfeitos com a planta, que é uma planta nova, muito parecida também com os padrões que a Frimeza ela segue, né? Então, isso representou muito bem o nosso estado. Luana, eles ficaram de dar uma resposta, quando que isso vai se materializar de fato, quando o Paraná e o Rio Grande do Sul já poderão exportar carne suína do mesma forma como Santa Catarina já exporta há alguns anos, né? Possivelmente agora nesses próximos meses, eu acredito, né, mas isso é uma opinião minha, que no decorrer de junho, julho, já vem uma resposta da China. Então, a partir do momento que tiver esse reconhecimento, eles já podem vir ao Paraná para começar a fazer as habilitações, né, das plantas que tiverem o interesse. Depois disso ainda tem um processo de habilitação das plantas. Isso, que daí são as missões realmente, né, que ele vem planta, aí vai depender de como a China vai querer trabalhar, né? Mas ela pode vir em loco, planta por planta, ou então habilitar uma planta e isso se estender para todas as demais. Só que lembrando que para exportar para a China tem um pequeno porém, né? Os animais eles precisam ser livres de ractopamina. E como é que está a nossa produção nesse sentido? No estado do Paraná hoje, todas as plantas elas trabalham com a ractopamina, então ainda exige essa migração. Então essa retirada, né, do produto para então a gente começar a vender. A ractopamina, ela transforma gordura em carne magra, isso. Mais ou menos isso? Ela aumenta o rendimento de carne magra. De carne magra. Isso. E é difícil você retirar isso de uma hora para outra? A Frimeza, obviamente, já deve estar de olho nisso, porque também está de olho no mercado chinês, né? Sim. É um pouco mais complicado porque a ractopamina ela deixa alguns resíduos, então ela demora um pouco para a gente limpar a granja, limpar as fábricas de ração, né? Então acaba que a gente precisa de um período um pouquinho mais longo para fazer essa migração. E também como a ractopamina ela otimiza muito os resultados de campo, então ela melhora muito a questão de conversão alimentar. Então ao retirar ela, com certeza se tem um impacto nesses indicadores, né? Mas que hoje eles podem ser contornados, até porque a gente tem verificado que já existem alguns substitutos, né, da ractopamina no mercado, claro que não com tanto rendimento, né, dos indicadores, mas que eles já desempenham esse papel de não prejudicar a questão de conversão alimentar. Perfeito. Luana, uma das grandes obras para essa conquista que está se desenhando aí é realmente a qualidade da produção no campo, né? E no campo, o produtor, que nem você tinha comentado antes, precisa de seguir vários padrões para ter essa certificação, enfim. Nós vamos ter agora o Congresso de Avicultores e Suinocultores do Presente Rural, em parceria com a Frimeza. Eu queria que tu falasse para nós, nos dias 11 e 12 de junho, aqui em Marechal. O evento também vai ser híbrido, né? Vai ser online, vai ser ao vivo. Então, quem quiser pode assistir ao vivo também. Mas qual a importância de um evento desses, assim, para o dia a dia do produtor lá na granja mesmo? Então, primeiramente, os produtores é um dos elos mais importantes dessa cadeia, né? Então, pensando nisso, que esse congresso ele é elaborado para que os produtores participem e tenham conhecimento realmente dos pontos mais importantes para a produção de suínos. Então, hoje, o produtor é o que está sendo responsável, é o que está no dia a dia com os animais, é o que detecta realmente o que está acontecendo com eles e que garante a qualidade do produto, né? O que vem depois disso é consequência. Então, depois que vai lá para a Frimeza, a gente tem que industrializar e fazer um produto de qualidade. Mas, para isso, o animal ele tem que ser de qualidade e o produtor é um dos responsáveis principais, né? Por isso. Então, o congresso, né, a gente espera que o produtor ele tenha o contato e a gente pensou realmente numa programação que ele pudesse aproveitar para o dia a dia dele. Então, principalmente questões de bem-estar animal, sanidade e biosseguridade, que são os pontos que hoje realmente afetam diretamente, tanto na produtividade dele, né, quanto na qualidade dos animais. E o bem-estar animal, por exemplo, né? Vamos pegar o bem-estar animal. Ele realmente
além do bem-estar animal propriamente dito, ele realmente interfere na qualidade do produto final e no desempenho zootécnico dos animais, Luana? Sim, interfere muito. É? Sim. O bem-estar animal, se o animal ele não tem esse bem-estar adequado, ele não vai ter um bom consumo de ração, ele não vai ter um bom consumo de água, né, que caminha muito junto ali, né, o animal, para ele comer, ele precisa ter a água, então o fornecimento tanto de ração e de água, ele está ligado extremamente ao bem-estar animal. A sanidade, ela está junto com o bem-estar, porque um animal acometido sanitariamente, sim, ele não está bem, sim, né, então ele está ali apático, prostrado, então isso influencia nas questões de produtividade, tanto conversão alimentar, quanto mortalidade, né, que também esses animais estressados, principalmente por questões de ambiência, a gente tem que focar principalmente na nossa região aqui, que é bem quente, os animais eles sofrem bastante, né, se não tiver os cuidados adequados. E também pensando na qualidade lá do produto final, está extremamente ligado. Então, hoje, né, para quem não sabe um pouco desse tema mais especificamente, existe o músculo, né, que é o que a gente tem no animal em si, recém-abatido, e posteriormente, após 24 horas, que a gente tem a carne em si. Então, existe esse processo de transformação do músculo em carne que requer muito bem-estar animal. Então, um animal estressado... Um animal estressado, ele não tem alguns acúmulos no músculo dele, como, por exemplo, glicogênio, né, que é um fator muito importante, o glicogênio muscular, nessa transformação do músculo em carne. E aí, se ele tem esse estresse, essa transformação ela fica acometida. Então, um animal estressado, ele produz um produto de qualidade inferior, que é o que a gente não deseja. Uhum. É de interesse, então, da própria indústria, da própria Frimeza, reforçar esses cuidados com o bem-estar. Eu acho que essas palestras, essa palestra que vamos ter, né, quem vai fazer a Charlie Lutic, né, a diretora da Associação Brasileira de Proteína Animal. Sim. Não, da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, da ABCS, né? A própria indústria tem interesse em disseminar cada vez mais esse tipo de informação para o seu produtor. Isso, e a Charlie é uma profissional excelente na área, então ela tem o conhecimento tanto da parte de campo, né, de bem-estar animal a campo, de produtores mesmo, até por ela ser da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, quanto de frigorífico, então ela tem uma expertise excelente em toda a cadeia. Acho que vai ser bem enriquecedora a palestra dela, né? Sim, com certeza. Luana, tem outro tema também, identificando e tratando doenças em suínos com expertise. Quem vai fazer essa palestra é a doutora Luciana Diniz dos Santos, da Silveira. Ela é da Associação Brasileira de Médicos Veterinários Especialistas em Suínos Abraves, aqui do Paraná. Por que essa palestra, Luana? Então, hoje, os produtores, eles têm o dever, né, então, de identificar bem o que os animais estão passando, do que eles estão acometidos e fazer essa medicação adequada. Então, tem que saber os sintomas. Isso, tem que entender o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes, existem algumas enfermidades, até com sintomas subclínicos, que só vai ver quando já está num estágio mais avançado, que o animal já não tem uma recuperação. Essa palestra, ela tem como objetivo justamente isso. Como identificar as enfermidades, como fazer com esses animais, como fazer os medicamentos, né? Fazer esse tratamento mesmo dos animais, né? Porque muitas vezes o produtor, ele pode até fazer uma dose de um medicamento, aí recuperou. Com uma dose, o animal que estava ali bem apático, ele já se tornou melhor. Aí o produtor fala, vou parar, não precisa mais. E não, atrás disso tem toda uma questão, tem os estudos que até cada medicamento tem a tua prescrição, né? E ela vai falar sobre isso, como fazer uma medicação de forma adequada e como manter essas doses, né? Como fazer certinho. É como acho que na medicina humana, né? Você não pode parar de tomar a medicação porque parou o sintoma, vamos dizer assim. Isso, é bem parecido. Bacana. Na nossa programação lá do Congresso de Avicultores e Suinocultores, nós vamos ter também palestras sobre mercado de carnes, mas isso não compete a nós aqui no momento falar, né, Luana? Eu queria falar mais uma... tem uma palestra aqui, Respire Aliviado, desvendando causas, prevenção e impactos de doenças respiratórias em suínos, com o Marcos Mores, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves.
essa palestra tem mais relevância por estarmos chegando no inverno ou não tem nada a ver, ela é importante o tempo todo? É importante o tempo todo. Então, os problemas respiratórios, eles acometem os suínos o ano inteiro. Claro que, principalmente, quando passa o inverno, a gente vê um aumento, porque são de animais que foram nascidos no inverno, então leitões nascidos no inverno, que seguiram para terminação ali nos períodos de novembro e dezembro. Mas o ano todo ela acomete, até pela anatomia do suíno, né? Então, pela forma que o suíno ele é composto, que tem o posicionamento do pulmão é bem susceptível mesmo aos problemas respiratórios, né? Porém, a gente verifica nos frigoríficos que uma das maiores causas de condenação são pelos problemas respiratórios, são as pneumonias. Então, o foco é por esse motivo, né, que tem acometido bem aqui a nossa região, a questão de pneumonias, aderências de pleura. Então, por isso que a gente também vem trazendo o Marcos Moraes para explanar um pouco mais o assunto. Maravilha. Mais uma palestrinha que vai ter na programação, então, palestra, né? Pontos de atenção que ameaçam a biosseguridade na granja suína. Eu acho que isso tudo tem a ver com aquela que a gente estava falando desde o começo, com a missão dos chineses, que eu acho que para eles o importante também é a questão da biosseguridade, né? Para o produtor também é importante sempre frisar esse tipo de conteúdo. Sim, é importante porque, como eu já falei, muita coisa está na mão dos produtores, né? E a gente tem que se sentir honrado e felizes que no Brasil nós temos uma condição sanitária muito boa e diferente de outros países. Então, tem muitas enfermidades graves que estão na Europa, estão nos Estados Unidos, na própria China, Ásia, né? Na Ásia, que aqui no Brasil não entrou. Né? Então, a gente tem que cuidar e se atentar para que elas não cheguem até aqui. E a gente consegue isso através da biosseguridade. Então, até pensando nisso, a ADAPAR ela tem essa portaria 265, que também foi apresentada para os chineses, que inclusive, recentemente a ADAPAR me falou que o prazo final é para agosto de 2024, então os produtores que não se adequaram vão ter que se adequar. É agora, então? Já é agora, porque tiveram alguns aninhos aí para se adequar, né? Quem não tem a cerca certinho vai ter que colocar arco de desinfecção, todas essas coisas, Luana? Isso. Aí a portaria ela cobra essa questão de cerca para evitar que esses vetores, né, ou pessoas estranhas, visitantes adentrem e levem alguma enfermidade. Questão de arco de desinfecção, ele se torna obrigatório se tiver passagem de caminhões para fazer descarregamento de ração ou de animais. Se já fizer adequadamente com uma barreira que o caminhão não precisa entrar, daí não precisaria. Mas é uma portaria muito interessante e que o Rafael, que é da ADAPAR, o gerente, né, de sanidade animal, ele com certeza vai focar sobre isso e também ele vai falar sobre a importância da biosseguridade. Legal, eu esqueci de falar o nome do palestrante aqui, é o Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR. Bacana, então, Luana, obrigado por conversar um pouco com a gente aqui. Bacana saber que a Frimeza, o Paraná e o sul do país estão caminhando para daqui uns dias realmente concretizar esse sonho da suinocultura e da produção de proteína animal como um todo, né, de ser livre de febre aftosa sem vacinação, reconhecido por OIE, reconhecido pelos países agora, né, que eu acho que é o último passo. E obrigado também por falar um pouquinho sobre o Congresso de Avicultores e Suinocultores do Presente Rural e ser parceiro do evento com a gente. Eu que agradeço e eu gostaria de convidar a todos, né? Com certeza ali, como é um evento híbrido, nós temos os convidados e os participantes que estarão presencialmente no evento, porém todos podem assistir através das redes sociais, né? Maravilha. Congresso de Avicultores, então, acontece de Avicultores e Suinocultores, acontece dias 11 e 12 de junho. Um dia vai ser dedicado especialmente à avicultura e outro dia especialmente à suinocultura. Vamos ter também lounges com algumas das empresas de genética, de nutrição e de cuidados de saúde e bem-estar dos animais, expondo lá. Então vai ser uma grande oportunidade para produtores de todas as cooperativas da Central Frimeza participarem, né, Luana? Sim. Maravilha. Obrigado mais uma vez para você e até a próxima. Até. Valeu.